O objetivo deste vídeo é demonstrar a distribuição de bolsas da CAPES para o ano de 21, com ênfase para a Universidade de São Paulo. Para nós entendermos a distribuição, nós devemos compreender os três itens que são utilizados, que é o quantitativo inicial, o índice de desenvolvimento humano municipal e a titulação média dos programas. O quantitativo inicial, ele parte de uma tabela realizada pela CAPES, que utiliza dados históricos e é dividido em três grandes grupos, pelo Colégio de Exatas, o Colégio de Humanidades e o Colégio Ciências da Vida. Então, na primeira coluna, vocês encontram o conceito do programa, que pode ser aprovado quando ele ainda não teve uma avaliação, ou o conceito de 3 a 7. Na segunda coluna, nós vamos encontrar as bolsas destinadas ao mestrado e na última coluna, as bolsas destinadas ao doutorado. Vocês notem, por exemplo, aqui no Colégio de Humanidades, a forte relação que existe entre o número de bolsas e o conceito do programa, podendo variar até 100%, de um programa com conceito 4 até um programa com nota 7. O segundo item é o fator, é o índice de desenvolvimento humano municipal. Então, o que conta é esse índice, considerando a sede do programa, a cidade sede do programa. Então, isso é um índice que é utilizado, o último índice do Brasil é de 2010, e nós vemos a distribuição por cores do Brasil. Esse índice pode ser muito alto, alto, médio, baixo ou muito baixo. A CAPES só utiliza os 4 estratos superiores e ainda ela fez uma divisão nos estratos alto e médio, subdividindo então o IDH em 6 estratos. Então você vê que no extrato superior a multiplicação, o fator de correção é 1, naquelas cidades em que o IDH é menor, por exemplo, entre 0,5 e 0,599, você tem um peso de 2,5, o fator multiplicador, no número de bolsas, para a diminuição das diferenças regionais que nós temos no país. O terceiro item é o número de alunos titulados, então é uma titulação média, considerando os anos de 2016 a 2019, e são estabelecidos 10 estratos que vão representar o tamanho do programa. Por exemplo, um tamanho pequeno é um programa que tem o número de defesas relacionados da área estabelecido pela média menos um desvio padrão. Depois você vai acrescentando os desvios padrão até chegar no maior, que é a média mais 8 desvios padrão. Então você multiplica o fator de correção de 0,75, podendo chegar até 3, triplicando o número de bolsas daqueles programas maiores. A média e o desvio padrão, ela é calculada nas 49 áreas de avaliação da CAPES. Então vocês, por exemplo, vão aqui olhar no Colégio de Exatas, física, biotecnologias, engenharias, materiais, químicas. Então você tem um valor para mestrado de média, um valor de desvio padrão para o mestrado, e a mesma coisa, a mesma situação para o doutorado, onde você tem a média e o desvio padrão para cada área de avaliação. Então, vamos entender esses 3 itens, como nós fazemos o cálculo. Então, o quantitativo inicial, nós precisamos conhecer em qual colégio o nosso programa está localizado e qual é o conceito desse programa. Por exemplo, um programa que esteja no Colégio de Ciências da Vida, que tenha um conceito 5, ele terá 11 bolsas de mestrado e 16 bolsas de doutorado nesse quantitativo inicial. Então, guardem esses valores, 11 e 16. O IDHM das nossas cidades, aquelas que a USP está localizada, nós temos 6 cidades localizadas no extrato superior, em que o fator multiplicador é 1, portanto, Santos, São Paulo, São Carlos, Pirassununga, Bauru e Ribeirão Preto, e 2 cidades, Piracicaba e Lorena, em que o IDH é um pouquinho inferior, no extrato 5, e o fator multiplicador é 1,25, portanto, os programas terão 25% a mais de bolsa.
E agora a titulação. Como funciona a titulação? São 10 extratos, tá, baseado no tamanho do programa, como eu disse, programas pequenos, programas maiores, e existem aquelas tabelas em que é calculado a média e o desvio padrão. Então, eu vou utilizar como exemplo a medicina 3, que é uma área que eu sou mais afeito. Então, eu vou encontrar aqui no doutorado o número de defesas de titulações média nos diferentes programas da medicina 3 é 8,8. E o desvio padrão é de 3,3. Então, nós precisamos colocar os nossos números dentro dessa tabela. Então, vamos imaginar que o programa tenha 20 defesas de doutorado como média nos anos de 16, 17, 18, 19. Então, o que eu preciso saber é onde se encontra esse 20 em relação a essa tabela. Uma forma simples de nós fazermos esse cálculo é nós partirmos do número de defesas que o programa tem, fazer uma subtração da média da área e dividir pelo desvio padrão. Aí nós vamos encontrar um número, e esse número nós podemos interpretar nessa tabela. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu utilizei, nós temos o número de 20, é o número médio de defesas. 8,8 é a média, né, e 3,39 é o desvio padrão. A conta, ele mostra 3,29, que na verdade vai ser o número de desvios padrão, e eu encontro na fórmula que o 3,29, ele se encontra entre o 3 e o 4, tá? Então a média mais 3 ou 4. Então, ele estaria nesse extrato 5, o que leva a um fator multiplicador de 1,75. Então, eu fico sabendo que o meu programa está nesse extrato 5, o fator multiplicador é 1,75 e é um doutorado nas ciências da vida, medicina 3, que eu sei que o fator inicial são 16 bolsas, o IDH, por exemplo, se tiver na cidade de São Paulo é 1, e eu vou multiplicar também por esse 1,75, que corresponde ao tamanho do programa. Então, o meu resultado são 28 bolsas. Então, essa é a fórmula de eu calcular quantas bolsas o meu programa terá e qual que é a regra que a agência estabeleceu. Depois que eu conheço esse número, existem alguns fatores limitantes para evitar que haja perda ou ganho exagerado em determinado programa. Então, existe uma regra que a perda não pode superar a 10% do número de bolsas e os ganhos também não podem ser excessivos a cada ano, podendo ser 20% para os programas 3 e 4, 40% para o programa 5 e assim sucessivamente até o programa nota 7. Um outro fator interessante também são as bolsas empréstimos. O que elas representam? São aquela classificação excedente de bolsas ou de auxílios que podem continuar até a final da vigência, mas que eles não superaram o limite que o programa deveria receber da CAPES. Então, eu vou dar um exemplo para englobar esses dois fatos. Então, vamos imaginar que um programa tenha 30 bolsas no ano de 2020. E agora, no ano de 21, por essas regras, ele teria 20 bolsas. Então, se nós não tivéssemos nenhum fator limitante, seria de 30 para 20 bolsas. Mas com o fator limitante, o número deve ser restrito a 27. Então, ele não vai cair para 20, mas ele só vai perder 10 bolsas, que seria o 10%, indo para 27. É que essas 3 bolsas que estão sendo utilizadas no programa, elas serão consideradas como empréstimos e, ao final da defesa do aluno, elas deverão voltar para a agência e o programa deverá se manter com 27 bolsas. Então, isso é o que são os fatores limitantes e as bolsas de empréstimo. Eu queria salientar também que, para essa mudança de 20 e 21, a Universidade de São Paulo, com a participação de todos os presidentes de CPGs e a Pró-Reitoria, encaminhou um documento para a CAPES em junho de 2020, fazendo alguns comentários e algumas sugestões do modelo então vigente. O que nós chamávamos a atenção é que os intervalos que a CAPES estava utilizando eram muito longos e o modelo privilegiava mais o tamanho do programa em relação à qualidade do programa. Então, aqui nesses gráficos em verde,
vocês podem ter uma exemplificação do doutorado, para você sair de um programa 4, um programa 5, programa 6 e 7, vocês veem que o ganho de bolsas era muito pequeno. Mas quando vocês iam olhar o tamanho, os degraus eram muito mais altos e os ganhos de bolsa era muito mais efetivo. Então, era muito mais interessante um programa pensar em crescer do que ele pensar em qualificar. Então, nós fizemos uma sugestão, transformando esse tipo de escada em rampas, que você privilegiava mais a qualidade do que o tamanho, e o tamanho seria proporcional, diretamente proporcional ao número de alunos. Aqui no canto inferior direito desse slide, vocês veem o resultado que a CAPES publicou quando do modelo, em que ela compara o modelo de 2020, aqui tido como atual, com a proposta que é a distribuição de 21. Então vejam a semelhança do que a CAPES publicou com aquelas sugestões que a Universidade de São Paulo fez. Então, nós ficamos bastante contentes que a CAPES absorveu as nossas sugestões, aceitou as nossas sugestões e pôde incorporar no seu modelo de distribuição de bolsas. É muito importante que as universidades e todos os institutos façam sugestões, estudem os modelos, para que nós possamos ter progresso na pós-graduação. Importante também, como foi nesse caso, que as agências acolham essas sugestões. E aqui, então, está um resumo da distribuição de bolsas da CAPES para o ano de 2021. Nós temos aqui os programas 3, 4 e 5, chamados de demanda social. Do lado direito, os programas PROEX 6 e 7. E vocês vejam que tanto no mestrado quanto no doutorado, na demanda social e no PROEX, nós tivemos um aumento de bolsas, 174 na demanda social, 253 no PROEX, com um acréscimo total anual, então, de 427 bolsas. A universidade conta atualmente, ou contará a partir de março, com 7.037 bolsas da CAPES. Nós iniciamos o ano de 20 com 6.300 bolsas. Então, foi um acréscimo superior a 10%. Então, mesmo num período de pandemia, com limitação de financiamento, o modelo que foi utilizado para distribuição de bolsa privilegia, então, uma universidade que tem um grande número de alunos e que também aposta na qualidade da sua pós-graduação. Eu gostaria de agradecer a todos os presidentes de CPGs que colaboraram com essas análises, em especial o professor Adenilson, o professor Raul, o professor Luiz Vitor, que colaboraram muito na modelagem desses dados e com as nossas sugestões para a CAPES. Muito obrigado.